7 a 28. Essa faz parte da nossa leitura bíblica devocional. Nós lemos o capítulo 20 nessa semana, se eu não me engano, sexta-feira, né? E nós sempre escolhemos um capítulo de uma das nossas leituras semanais para a gente poder expor aqui em forma de sermão, né? Nós temos feito isso já há muitos anos, isso já é uma marca da nossa igreja e é fundamental que todos nós estejamos engajados nessa que é uma das coisas mais importantes da parte de ensino da igreja, que é a leitura bíblica devocional. Tudo surge a partir das Escrituras, né? O nosso ensino aqui na igreja, ele surge, ele tem como base a leitura das Escrituras, aquela que nós fazemos semanalmente, tá? Lembrando que nós enviamos todo dia uma explicação. Eu tenho chamado ela de chave bíblica, né? Que é alguma coisa para a gente poder entender, compreender o texto que a gente tem lido. Então, você não está lendo sozinho, você está lendo com a igreja, você está lendo com o seu pastor, né? Tá bom? Se você encontrou, peço que você fique de pé nesse momento. Capítulo 20 de Mateus, versículo 17, diz o seguinte: enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele e o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia ele ressuscitará. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos e, prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: certamente vocês beberão no meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vamos orar. Deus amado, nós oramos pedindo que o Senhor possa nos dirigir nessa manhã. Que essa palavra, Senhor Deus, que foi preparada, Senhor Deus, que foi tantas vezes, houve uma intercessão para que o Senhor falasse aos corações, que agora de fato isso aconteça, não pela habilidade do pastor, mas simplesmente, Senhor, porque nós queremos que isso é papel do Teu Espírito Santo, que ilumina o nosso entendimento. Que nós possamos ser iluminados pela Tua Palavra e que nós possamos sair daqui diferentes e que no dia de amanhã nós possamos agir diferença por conta da Tua Palavra, entendimento da Tua Palavra que nos torna assim diferentes. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, podem se assentar. Queridos, a tecnologia, né, nesses últimos tempos, ela avançou muito. A minha avó, que nasceu em 1894, né, eu imagino ali que quando ela ainda era jovem, né, se ela fosse transportada, né, num aparelho que as pessoas ainda vão construir, que é uma máquina do tempo, né? A ficção científica falava muito sobre isso, mas imagina que a gente tivesse construído uma máquina de tempo, tivesse transportado ela para cá e ela vendo a gente interagindo com os nossos celulares, né, resolvendo tantas coisas, falando com pessoas, às vezes de outro país. Talvez a ideia dela, né, ela que surgiu ali naquele início, no final do século XIX, início do século XX,
talvez ela achasse que isso tudo fosse uma espécie de mágica. Ela certamente não entenderia a tecnologia. Eu tenho, queridos, uma lembrança assim, de quando eu era mais novo, era criança. Eu não lembro exatamente porquê, mas eu lembro que a gente estava na rua, eu e minha família, e a gente estava com uma certa urgência, e o meu pai ele estava tentando pegar um táxi. E toda vez que passava um táxi, porque antes era muito comum os táxis ficavam circulando, né? Então, toda vez que passava um táxi, o meu pai fazia o sinal do táxi, mas os táxis eles estavam cheios, né? Então nunca passava um táxi disponível ali. E hoje a gente tem um Uber, né? Que a gente chama, a gente não precisa dizer onde a gente está, né? Ele simplesmente, magicamente, ele nos encontra. Eu não sei se alguém tem o aplicativo do celular para poder baixar um pouquinho. Tá. Então o Uber se torna muito mais fácil, a gente resolve esse problema, né? E, por exemplo, também, que os mais antigos se lembram disso, né? Na época, por exemplo, do meu namoro com a Gláucia, né? Que não faz muito tempo, né, Gláucia? Olha, opa! Na época do nosso namoro, a gente fazia o seguinte, a gente combinava que a gente iria ao cinema, mas a gente tinha que fazer nas vezes em que se encontrava. Porque ela, por exemplo, pelo menos ela tinha telefone, aquele descargo, né? Eu nem isso tinha. Então, todas as vezes que a gente se encontrava, a gente falava, vamos nos encontrar no cinema, né? Então, quinta-feira, às 19h, cinema Icaraí, a gente se encontra ali na praça. Então, a gente marcava e ficava torcendo para que tudo desse certo, porque caso alguém pegasse um engarrafamento, ela da casa dela ou eu da minha casa, ou furasse um pneu do ônibus, ou qualquer coisa, o outro ficaria esperando, às vezes por hora, porque sabia que marcou, estava tudo certo, e qual era a questão, né? Então deveria ter tido algum problema. E hoje a gente resolve tudo com o WhatsApp, não estou chegando aí porque aconteceu isso, furou o pneu do ônibus, eu peguei um engarrafamento, né? Então a gente às vezes acaba resolvendo tudo, isso de uma maneira muito fácil. A questão, queridos, é a seguinte: para cada problema do nosso mundo real, parece que nós criamos uma solução no mundo virtual. E esses dois mundos, o real e o tecnológico, estão se fundindo de uma forma que nós nunca vimos antes. E o nome disso é realidade aumentada, né? Um exemplo, queridos, simples, é quando você aponta, por exemplo, a câmera do celular para uma rua e abre o chamado Google Lens. Não sei quantas pessoas fazem isso, mas isso é um recurso bem interessante. E de repente, queridos, a realidade na sua tela, ela é aumentada. E quando você vai passando assim o telefone, né, uma série de lojas, nome de lojas, rotas, informações úteis aparecem magicamente na tela do seu celular diante dos seus olhos. E queridos, hoje eu gostaria de falar sobre a maior de todas, realidades aumentadas. Eu quero falar sobre dois mundos, dois reinos que se conectam e interagem o tempo todo. Essas duas realidades são o reino dos homens e o reino de Deus. O reino dos homens nós conhecemos muito bem. É esse mundo em que nós vivemos, um mundo em que, desde a queda no Éden, opera uma lógica de poder, injustiça, dor e pecado. É o mundo que nós vemos no noticiário, no dia a dia. Guerra, fome, doenças, violência e desespero. Mas Jesus, na sua encarnação, ele inaugurou uma nova realidade. Ele começou a pregar a mensagem libertadora do reino de Deus. E a pergunta que ecoou durante os 3 anos do seu ministério: que reino é esse? Como esse reino funciona? E essa, queridos, é a questão central no conflito dos tempos de Jesus. Desde as profecias do Antigo Testamento, as pessoas, elas aguardavam o Messias, elas aguardavam um rei, mas um rei guerreiro. O Messias que usaria a lógica do reino dos homens para esmagar o poder dos seus opressores, e no caso, naquele momento, o Império Romano. Mas o reino que Jesus anunciou era tão radicalmente diferente, tão ao contrário, que ninguém naquele momento entendeu
de maneira plena. Nem mesmo, queridos, os discípulos. E essa é a confusão que nós encontramos aqui no capítulo 20 de Mateus. Depois de tudo que eles já tinham visto e ouvido, eles ainda estão fazendo a pergunta errada. A mãe de Tiago e João, ela se aproximou de Jesus e pediu os cargos de maior relevância no seu reino para os seus filhos. Pediu que Jesus jurasse a ela que seus filhos ocupariam um cargo importante no seu reino. Na prática, queridos, o que ela pedia era que eles fossem uma espécie de primeiro-ministro, né, no reino de Jesus, ou algo parecido. Às vezes nós temos a ideia equivocada de que eles queriam um cargo espiritual, porque muitas vezes a nossa visão do reino, ela é influenciada pela nossa visão contemporânea do assunto, né? Com essa visão que nós temos do reino de Deus que Jesus já trouxe. Mas o reino que ela se referia era uma visão política. Ela, em nome dos filhos, estava tentando usar a lógica do reino dos homens para garantir um lugar no reino de Deus. E a resposta de Jesus a esse pedido, queridos, é o ponto central da nossa mensagem. Amados, hoje nós vamos falar da maior de todas as realidades aumentadas. A convivência entre o reino dos homens e o reino de Deus. Dois reinos que, apesar da interação, não se misturam ou não se confundem. Quando Jesus ele fala sobre o reino de Deus e o reino dos homens, ele não está se referindo a lugares físicos, como, por exemplo, quando a gente olha para um mapa e define ali onde é a Alemanha, onde é o Japão, onde é Sri Lanka. Às vezes, queridos, nós caímos na tentação de simplificar alguns conceitos bíblicos. O reino dos homens é na terra. O reino de Deus é espiritual. Nós geralmente reduzimos esse conceito, mas na verdade, queridos, não é isso. Isso é um engano. Esses dois reinos, eles são dois sistemas de governo radicalmente opostos, duas esferas de poder que disputam o controle da nossa realidade e do nosso coração. O reino dos homens é o sistema padrão desse mundo, a ordem que se estabeleceu desde que a humanidade se afastou da presença plena de Deus. Não é um lugar, mas é o modo de operação que brota no coração do homem entregue a si mesmo. Como diria o fruto sagrado, né? É a vontade solta que move o mundo. É um sistema, queridos, onde as marcas, elas são visíveis. A injustiça, o egoísmo, a opressão, a corrupção e o pecado. É um sistema cuja lógica é o poder do mérito e da autopreservação. É o homem se colocando no lugar de Deus. O reino de Deus, queridos, por outro lado, é o governo ativo de Deus invadindo essa realidade. Não é um lugar distante no céu, mas é o reinado de Deus se manifestando aqui e agora, sempre que a sua vontade é feita. É um sistema com uma lógica completamente inversa. É a lógica do amor, do serviço, da humildade e da graça. Portanto, queridos, a pergunta que Jesus nos faz não é onde você mora, mas sob qual governo você vive. Qual a lógica dirige as suas decisões? A do reino dos homens ou a do reino de Deus? E essa ideia de dois reinos, queridos, era o centro da questão nos tempos de Jesus. Por séculos, o povo de Israel ele esperou o Messias rei, um libertador político que esmagaria o poder de seus opressores políticos. A expectativa era pela força, por um reino poderoso, assim como era o Império Romano. Mas quando Jesus chegou, houve um choque, né? As pessoas chamam de um choque de realidade. O reino que ele anunciou não era de espadas e tronos, mas de humildade e serviço. E naqueles dias, essa nova realidade era tão radical que ninguém chegou a entender nem mesmo
os seus próprios discípulos. E é exatamente essa confusão que encontramos aqui em Mateus capítulo 20, na nossa leitura. Aquela mãe faz um pedido baseado na lógica errada. Diante disso, Jesus aproveita a oportunidade para dar uma das suas lições mais claras sobre o seu reino. Ele faz um diagnóstico, contrasta as duas visões de mundo que ele ensinava. A gente vê, por exemplo, no versículo 25, veja a definição do reino dos homens a partir dos lábios de Jesus. Vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Essa é a lógica do poder que subjuga o outro. E aí depois, no versículo 26 e 27, Jesus fala sobre a sua definição sobre o reino de Deus. Não será assim entre vocês. Ao contrário, de novo, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Essa era a lógica do reino de Deus, a lógica do serviço aos outros. Queridos, é um equívoco achar que esse ensino começou aqui nesse momento que Jesus estava falando sobre esse assunto com seus discípulos. Na verdade, Jesus ele já estava há muito tempo ilustrando essa lógica de diversas maneiras. E como Jesus estava fazendo isso, nós lemos essa semana, Jesus ele já estava falando isso com os seus discípulos. Por exemplo, no capítulo 18, versículo 1 a 4, nós lemos acho que na quarta-feira, diz o seguinte: naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Novamente, olha a lógica deles, a lógica do mundo. Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam, ou seja, a não ser que vocês mudem a mentalidade de vocês e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Na lógica inversa de Jesus, o herói não é um guerreiro, o sábio ou um grande líder político, mas é uma criança, por conta da sua humildade e amabilidade. Dessa forma, Jesus ele redefine o padrão de grandeza do seu reino. Nele, o maior não é o mais forte, mas aquele que vive em humildade e dependência. Mas, queridos, essa lógica fica ainda mais clara na história do jovem rico. A parábola diz que, na verdade não é uma parábola, não é uma aqui, ela aconteceu de fato, mas sim, essa história que Jesus viveu, diz que um jovem apareceu diante de Jesus, orgulhoso de sua piedade, e aos olhos do mundo, ele era quem a gente pode considerar como um herói. Ele era um jovem rico, ele era jovem, ele era rico, ele era religioso e ele era moralmente correto. Alguém que na lógica dos homens merecia aplausos e status. Mas Jesus olhou além da fachada e viu o que se passava no seu coração. O problema daquele jovem não era exatamente o dinheiro, mas o fato de que o seu coração era governado pela lógica do reino dos homens, o amor às suas posses. E foi exatamente esse apego que impediu esse homem de abraçar a lógica transformadora do reino de Deus, que é a do serviço, do desapego e do amor ao próximo. Mas, queridos, essas duas não foram as únicas ilustrações nesses capítulos que estão no contexto da nossa mensagem de hoje. Nós vimos também a parábola do Senhor da vinha, nesse mesmo capítulo. Nessa parábola, queridos, Jesus ele descreve o proprietário da vinha como alguém que contrata trabalhadores em vários momentos do dia. Ele promete o mesmo salário para todos aqueles que foram contratados. E a surpresa, independente da hora que eles foram contratados, e a surpresa vem na hora do pagamento. A surpresa não para esse senhor da vinha, mas para aqueles
que foram contratados desde o início, né? Todo mundo recebeu o mesmo salário, tanto em quem trabalhou o dia todo, quanto em quem trabalhou somente a última hora. Os que trabalharam mais tempo consideraram isso uma injustiça. E a resposta do dono da vinha revela a lógica do céu e não da terra. Ele primeiro lembra que o acordo que ele havia feito foi cumprido. E então ele vai no cerne da questão, destrói a lógica do mérito em Mateus 20:15, quando ele diz: não tenho direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro, ou você está com inveja, porque sou generoso. Lógica do reino dos homens. No reino de Deus, a pergunta não é o que você fez para merecer, mas você aceita o presente que o rei quer te dar? A moeda de troca no reino de Deus não é o nosso esforço, mas a sua infinita graça. Não importa se você chegou primeiro na fé ou se você chegou por último. A entrada no reino não é um prêmio para os mais esforçados, mas um presente para os que reconhecem que precisam de um Salvador. Irmãos, até agora nós vimos Jesus virando a lógica do mundo de cabeça para baixo. Ele nos mostrou que o maior é o que serve, que o importante é ser como uma criança, que o reino não é sobre mérito, mas sobre graça. Mas Jesus, queridos, não era apenas um mestre da filosofia. Ele não veio aqui para nos dar bons conselhos, para nos olhar de cima para baixo, já que ele era o Filho de Deus. Ele veio nos mostrar, nos entregando a própria vida. E o mais impactante é que Jesus ensina sobre a lógica do reino logo depois de falar sobre o seu sacrifício iminente, conforme nós começamos a nossa leitura no versículo 17, que diz assim: enquanto Jesus estava subindo para Jerusalém, chamou à parte os 12 discípulos e lhes disse. Então Jesus subia para Jerusalém, ele chama os discípulos e diz: estamos subindo para Jerusalém. E o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, ele ressuscitará. É como se Jesus estivesse dizendo: eu vou mostrar a vocês, na prática, o que significa ser grande no meu reino. Percebam o texto, queridos. Jesus ele está subindo para Jerusalém. E na mente dos discípulos, essa era a marcha da coroação, onde talvez ele entrasse ali em Jerusalém e todas as pessoas cantassem: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Era o caminho para o palácio, para o poder e para o trono. Mas que tipo de coração é essa que ele descreve? Que tipo de caminho para o trono é esse? Ele diz que o caminho passa pela traição, que leva a uma corte de condenação, que a honra que ele receberá será o açoite e a zombaria, e que o seu trono não seria de ouro e marfim, mas uma cruz de madeira. Irmãos, aqui está a lógica inversa do reino em sua forma mais pura, mais radical e mais dolorosa. A exaltação de Cristo, seu lugar à direita de Deus, não foi conquistada apesar da humilhação, mas através da sua máxima humilhação. Jesus não apenas ensinou que o servo é o maior, ele se tornou o servo para ser o nosso rei. Ele não apenas falou sobre dar a vida, ele deu a sua vida em resgate por nós. Ele é a personificação, o exemplo perfeito da verdadeira grandeza. A grandeza que só se encontra no serviço. Este é o nosso rei. Este é o reino que ele nos convida a entrar. Irmãos, a morte de Jesus é o serviço supremo que abre as portas do reino para nós.
Por causa desse ato, nós que por nossa impiedade não merecíamos qualquer premiação, assim como aqueles últimos trabalhadores da vinha, nós somos perdoados e somos acolhidos. Então, queridos, a pergunta que eu faço: como nós podemos viver isso na nossa vida? Na nossa casa, como nós podemos servir mais e exigir menos? Lógica do mundo versus lógica do reino de Deus. No nosso cotidiano, como nós podemos promover os outros em vez de apenas a nós mesmos? Lógica do reino dos homens, lógica do reino de Deus. Nos nossos relacionamentos, como nós podemos atender a uma necessidade sem buscar os aplausos? A lógica do reino dos homens versus a lógica do reino de Deus. Queridos, esse é o caminho do reino. Essa, queridas, é a realidade aumentada que o Senhor nos chama a viver. Nós precisamos entender que, para além de tudo que nós vivemos, existe, na verdade, o reino de Deus, que pode ser vivido por mim ou por você, ou não. Ele pode ser uma escolha na sua vida, ou pode ser a sua escolha pode ser o reino dos homens. Mas, queridos, essa é uma realidade disponível para cada pessoa que está aqui presente. Essa é a nossa realidade aumentada pela cruz de nosso Senhor. A luz que acende em nosso coração, nos guiando para além das armadilhas de nossas paixões.